Desembargador Walter, e dizer que, eu não sei ler esse sobrenome aí, Araújo, e dizer que, infelizmente, essa sua sabatina ocorre num momento de extrema sensibilidade. Eu diria até, senadora Anastasia, que nós estamos iniciando a vivenciar o ápice de uma crise que é política, institucional e que já vem de longa data. Eu ouvi atentamente os parlamentares que questionaram e me antecederam. Eu não tive a oportunidade de ter ouvido a manifestação do senador Requião, mas eu ouvi dos demais. E quero dizer o seguinte, que ninguém aqui, eu pelo menos não vi ninguém questionar absolutamente nada em relação ao conteúdo da manifestação pública do general Vilas Boas. Aliás, pessoa que não apenas eu conheço, tive a oportunidade de vivenciar com ele durante muito tempo, sei do nacionalista que é, sei do democrata que é, sei do seu compromisso com a soberania do nosso país e com os direitos humanos. Sei disso. Então, o conteúdo, ninguém critica, pelo contrário. Um dos primeiros tweets foi da senadora Gleisi Hoffmann, que falou em nome do Partido dos Trabalhadores. Foi uma das primeiras manifestações públicas, reações que eu vi em relação àquilo. E o que disse a senadora? Nós temos o mesmo pensamento, todos somos contra a impunidade e defendemos a Constituição. O que se questiona, o que se está questionando é exatamente a oportunidade, o contexto com que o general Vilas Boas publica uma manifestação daquele conteúdo, que abriu espaço para muitas especulações, graves inclusive, do próprio ex-procurador-geral da República, Dr. Janot, também fazer uma publicação remetendo-se a 1964 e do perigo que nós estamos vivendo. Então, o que me preocupa mais, senhor presidente, desembargador, é o silêncio do general Vilas Boas, que já devia, na minha opinião, ter vindo a público dizer o seguinte: estão interpretando mal a minha exposição, estão interpretando mal a minha manifestação, porque grande parte das interpretações é que houve por parte dele, que não é uma pessoa qualquer, é o comandante do Exército Brasileiro, pressionando e até chantageando o Supremo Tribunal Federal pela decisão que tomará logo mais. Então, é delicada a situação, senadora Anastasia, é muito delicada. E nós temos que ter a responsabilidade de parlamentares democraticamente eleitos que fomos nesse momento, de não colocar mais lenha na fogueira, pelo contrário, de apagar a fogueira, mas não deixando de enxergar e apontando algumas manifestações extremamente equivocadas e perigosas. Naquelas manifestações de ontem, que foram pífias para o tanto que gastaram, eu fiz as contas, o meu gabinete fez a conta, ligamos para cada um dos jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal o Globo, perguntando quanto custava, porque é uma informação pública, aquelas propagandas daqueles tamanhos, quase R$1 milhão. Apenas nesses 3 veículos de comunicação, quase R$1 milhão. Foi o que aquele tal Vem Pra Rua, aquela entidade que se denomina Vem Pra Rua, pagou. Tem que dizer ao Brasil de onde vem o dinheiro, dos conglomerados econômicos internacionais, que têm muitos interesses no Brasil, certamente. Então, as manifestações foram pífias para o tamanho da mobilização que eles fizeram e para a quantidade de pessoas que esperavam. Agora, o grave não são as manifestações, o grave é o que fizeram nas manifestações. Não sei se os senhores viram, mas quem não viu, veja, queimaram 11 bonecos. E não eram 11 bonecos de nenhum de nós, senadores ou deputados federais. Não. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal foram queimados. O que é que significa isso? Que democracia é essa? Que caminho nós estamos trilhando? E aí, doutor Walter, me desculpa, desembargador, eu falo tudo isso porque eu acho que Vossa Senhoria está sendo indicado para um órgão muito importante. E me desculpe a minha franqueza e a minha forma direta de falar. Tem muita responsabilidade sobre o que está acontecendo no Brasil. Me desculpe. Porque o parlamento tem também, todos conhecem a nossa posição. Nós dizíamos, se fizesse o que fizeram em 2016 com a presidenta Dilma, de condenar, de tirar alguém da presidência da República que nenhum crime cometeu, estariam abrindo as portas. Estariam abrindo as portas para os exageros,
para a falta de democracia, para tudo isso que nós estamos vendo. Agora, o Conselho Nacional do Ministério Público, assim como o Conselho Nacional de Justiça, tem grande parcela de culpa no que está acontecendo no Brasil. E eu trago aqui os exemplos. Um Twitter, que é uma outra manifestação pública, do Dr. Dallagnol, seu colega. Seu colega não, ele é procurador, o senhor é desembargador, desculpa. Exatamente, é que o senhor vai para o Conselho Nacional do Ministério Público, está sendo indicado. Veja, o doutor Dallagnol publicou agora, quarta-feira é o dia D, falando do dia de hoje, é o dia D de luta contra a corrupção na Lava Jato. Uma derrota significará que a maior parte dos corruptos de diferentes partidos por todo o país jamais serão responsabilizados na Lava Jato e além. O cenário não é bom. Estarei em jejum, em oração e torcendo pelo país. Esse é o procurador que não tem prova, mas tem muita convicção. Não tem prova, mas tem muita convicção. Esse é o procurador. Daquele PowerPoint que ficou famoso no Brasil inteiro. Mas não é a primeira manifestação pública. O que é que o Ministério Público fez em relação, o Conselho Nacional do Ministério Público fez em relação a ele até hoje? Nada. Aí vamos lá, Marcelo Bretas, juiz federal no estado do Rio de Janeiro, publica: caro irmão em Cristo, como cidadão brasileiro e temente a Deus, acompanhá-lo-ei em oração em favor do nosso país e do nosso povo. Um juiz que julga destino de pessoas, um juiz que julga. Mas vamos lá, TRF4, o senhor é do TRF2, TRF4, página oficial, senhores, do Twitter do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou uma turma, o presidente Lula. Hoje, curtidas, está aqui, 22. Quais das curtidas? O post do general Vilas Boas. Oficial, página oficial, está aqui. Curtiu. Sequência, TRF da 4ª Região, curtiu. General Vilas Boas e sua manifestação. Aí, na sequência, o TRF4, depois de muita confusão nas redes, divulgou a seguinte nota. Veja, senadora Anastasia. O TRF4 verificou que houve uso indevido da senha do Twitter do TRF4 oficial nos dias 2 e 3 de abril por um servidor que auxilia na administração técnica da página e que curtiu tweets pensando estar utilizando a conta pessoal. Tenha santa paciência, de ingênuo, aqui não tem ninguém. Então, confirmando, lá do TRF4. Agora, foi o mesmo TRF4, senhores, o mesmo TRF4 que mantém nos seus quadros a funcionária, a senhora Daniela Tagliari Krelin-Lau, chefe de gabinete do presidente do TRF4, que no dia 3 de janeiro, às 17 horas e 55 minutos, publicou este banner no seu Twitter. Está aqui. Lula, o Brasil inteiro exige sua prisão. Aí ajude Daniela Krelin-Lau a conseguir mais apoio. Precisamos de 183 mais assinaturas hoje. Pela prisão do presidente Lula, chefe de gabinete do presidente do tribunal que condenou o presidente Lula em segunda instância. E o que aconteceu com essa servidora, paga com os nossos recursos, com dinheiro público? Continua lá, no mesmo lugar onde estava antes. E eu pergunto, onde está o Conselho Nacional do Ministério Público? Onde está o Conselho Nacional da Magistratura? Onde é que está? Então, me desculpe eu dizer isso ao senhor, mas eu acho que o senhor precisa vir, porque nós estamos vivendo um momento cada vez pior. O presidente Lula andou agora, e eu estou concluindo, senadora Anastasia, andou, como sempre faz, há muitos anos, não é de agora, não é, senador Jorge Viana? Já fez a Caravana das Águas lá na nossa região, fará de novo e andou pelo sul do Brasil. No primeiro dia foram ovos, no segundo dia foram pedras, no terceiro dia foram paus, relho, que é chicote, relho. No quarto dia, foi bala. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muita gente aplaudiu. Colega nossa senadora aplaudiu. Parabéns, Bagé, parabéns, Santa Maria. Esse é o gaúcho que bota para correr desse jeito, com relho, com ovos e relho. Essas pessoas, a senadora Ana Amélia disse isso na convenção do seu partido. Ela disse, falou exatamente isso, está lá gravado. É só ouvir. Falou exatamente isso.
Fala, pois é grave, é isso que eu estou dizendo, é muito grave. É muito grave. Então, desembargador, o que nós esperamos é que haja uma mudança radical, porque ou há, e rapidamente, ou a gente vai viver que tempos futuros? Novamente, vamos ter que viver um momento de exceção, um momento de ditadura, é muito complicado. Quero dizer, senador Ferraz, eu ouvi com atenção, acho que Vossa Excelência sempre é muito cioso no que fala e tem muita razão. Entretanto, a gente analisar aqui a possibilidade, uma mudança, uma proposta constitucional que de fato já tramita há muito tempo, que muda a Constituição no que diz respeito ao cumprimento de pena, é a prova mais do que cabal. Que a Constituição brasileira é clara, ninguém pode iniciar cumprimento de pena antes do trânsito julgado. Então, ela não cabe interpretação aí no nosso entendimento. Então, se nós defendemos o cumprimento da Constituição, ninguém, nem o presidente Lula, ninguém, deva cumprir pena antes da sua condenação em definitivo. E, aliás, como já dito aqui, com o presidente Lula, o que acontece é pior ainda, porque eles utilizam uma justificativa jurídica para punir politicamente uma pessoa, mas uma pessoa que representa um projeto, que não representa a si, representa um projeto, condenar alguém por ser propriedade do apartamento que nunca teve. Senadora Vanessa, eu peço que nunca teve. Por favor. Então, doutor Walter, o senhor me desculpe até, e desculpe também, presidente Anastasia, o senhor que, eu digo, dessa casa, de todos nós, eu acho que é aquele que tem a maior capacidade de lidar com as diferenças, a grande capacidade. Então, agradeço a benevolência de Vossa Excelência e peço desculpas, mas eu acho que esse é o grande tema. Qual é mesmo o papel? Para que tem servido o Conselho Nacional do Ministério Público e de Justiça? Para mim, infelizmente, nada. Só tem passado a mão na cabeça de barbaridades. Essa mulher já era para ter sido demitida a bem do serviço público, mas continua lá trabalhando. Obrigada. Agradeço a senadora Vanessa. E o próximo inscrito desse bloco de 13 é o senador Jorge Viana. Com a palavra, Vossa Excelência, senador. Senador